Bastante contente pelo convite, estar aqui com vocês, honrado, muito legal participar um pouquinho do Entra 21 com vocês. Então aqui eu coloquei, vou me apresentar muito rapidinho para vocês entenderem quem é esse louco que está aí vindo falar com a gente, né? Por que ele está aí? Então, eu sou o Caco, né? O pessoal conhece mesmo é por Caco, Fabian está mais no RG lá, na certidão de nascimento. As redes sociais podem procurar ali LinkedIn, Facebook, Instagram, Fabian Caco Souza, vocês encontram, tá? Então, quiser fazer algum contato, tirar alguma dúvida mais para frente ou qualquer outra oportunidade que acharem necessário trocar uma ideia, estou à disposição, tá? Então vamos lá, contar bem rapidinho a minha recente aqui dando aula no Senac, 2017 com cabelo e tudo ainda, né? Olha só o que faz com a gente essa vida de professor. Na real, eu sou professor desde 98 do Senac, tá? Comecei ali no Senac da Prainha, em Florianópolis, e hoje estou lá também na Prainha. Já passei por outros lugares, mas desde 98 sem sair do Senac. Aqui, fala para vocês uma missão, mostrar algumas fotinhos da missão que o Senac faz para o Vale do Silício. Esse ano não teve, né, por conta da pandemia. E a gente visitou essas empresas aí, lá no Vale do Silício. Airbnb, Universidade de Santa Clara, Netflix, LinkedIn, Universidade de Stanford, Google, a NASA. Então foi uma missão muito rica, assim, a gente aproveitou muito. Não é uma situação de lá para fazer simplesmente isso aqui, de lá tirar foto, né? Foi no final de 2017. A gente foi lá com hora marcada, tinha alguém da empresa para levar a gente, fazer um tour, explicar tudo. Geralmente, quando tinha brasileiro, eles colocavam brasileiro para fazer o tour com a gente, bem legal. Mas a gente também tinha tradutor lá, foi todo mundo, mesmo quem não tinha inglês ali, foi muito rico. A gente aprendeu muito, foi muito bacana conhecer o ecossistema de inovação lá do Vale do Silício. Aqui é no Google, Airbnb, LinkedIn, lá do Vale. Aqui um projeto do Senac com a Intelbras. Eu tenho feito nos últimos tempos projetos de inovação corporativa. A gente junta uma galera de uma empresa e aí pode ser tiro curto, tipo 3 dias, ou a gente também pode desenrolar um programa de algumas semanas, às vezes até meses, que onde os colaboradores trazem os problemas mais latentes, mais fortes da empresa, e a gente tem que, eles, né, vão ter que arranjar uma solução inovadora. Então a gente dá alguns conteúdos pequenos, umas palestras pequenas, mas é um programa onde a galera trabalha muito, assim, né? Então a gente divide em times, eles trazem os problemas, cada um escolhe o problema que achou mais legal para trabalhar, a gente monta os times e eles, ao final do projeto, têm que trazer uma solução inovadora para aquele problema e apresentar para uma banca. Então, tenho feito esses projetos de inovação corporativa bem bacanas. Aqui é uma missão para São Paulo, fui com o pessoal da Intelbras levar eles lá para conhecer o ecossistema de inovação em São Paulo, né? Então, o Cubo do Itaú, o Google for Startups, bem legal a estrutura do Google lá. Facebook também muito legal, entre outros aí a gente passou lá em São Paulo para conhecer. Aqui uma missão em Santa Catarina também, levando o pessoal da Intelbras. Softplan, resultados digitais, Embraco, Sebrae, Peixe Urbano. Aqui tem muita coisa legal também para ver. Aqui no Facebook de São Paulo, com o pessoal da Intelbras. Aqui, Senac de Blumenau, olha lá, semana acadêmica, acho que foi, estava fazendo a facilitação de um evento. Faz 2 ou 3 anos isso. E à direita embaixo aqui na Resultados Digitais aqui em Florianópolis, também um projeto lá com eles. Fazer o planejamento estratégico deles. Foi bem bacana. Aqui, Multilog, não sei se conhece, uma empresa que é de Itajaí, mas tem sedes pelo Brasil todo. Então, fiz um evento em Itajaí, na Matriz, outro em São Paulo, com várias regionais ali em São Paulo, e outro em Foz do Iguaçu, com Fronteira. É uma empresa grande aqui no Brasil, ela tem um porte grande para a parte de logística aí, né? Aqui, facilitando um evento da NASA, aconteceu aqui em Florianópolis também. Startup Weekend, um evento que eu sugiro quem gosta de inovação, quer mudar um pouquinho o mindset, é muito interessante participar. Programa Salto, talvez vocês conheçam em Blumenau também. E aqui eu fazendo teste para o filme, mas acabaram pegando outro cara. E aí não rolou. Beleza? Chega de falar aqui de mim e brincar, mas vamos falar o que a gente veio fazer aqui, que é falar sobre pitch.
né? Entender melhor o que é esse tal de pitch, o que é legal ter nesse pitch, o que é bacana ter, o que não deve fazer. Então, acho que é um conteúdo interessante para todo mundo, vai ajudar vocês não só aqui dentro do programa, mas para frente também, para outras situações da vida profissional. Então, acho que vale bastante a pena acompanhar, tá bom? Vamos lá. Primeira coisa, quando a gente vai de fato fazer um pitch para um evento, um programa, apresentar para uma banca, seja lá como for, a gente tem que estar ligado nos requisitos de avaliação. Porque não adianta eu fazer um pitch lindo, maravilhoso, que eu acho que é lindo e maravilhoso, e eu fugir dos requisitos de avaliação. Então eu tenho que entender os pontos que vão ser avaliados. É uma coisa importante saber. Então, tentar ir atrás, né, dependendo do evento, da situação, perguntar, né, pelo menos, tá, mas eu vou ser avaliado em quê? Então é importante ter essas informações. A gente chama de Demo Day o dia em que as equipes vão apresentar os pitches, né, num evento desse que tem pitch. No caso de vocês, é a amostra de talentos. Então, entender mais ou menos o tempo, eu acredito que o de vocês não seja uma coisa muito rígida, cronometrada o tempo, mas sempre estar ligado no tempo, né? Se preparar para que a gente, dentro do tempo estimado, a gente faça a apresentação direitinho. E quando é evento de pitch, de verdade mesmo, de fato, não dá para estourar o tempo. E usar pouco o tempo é besteira, tem que usar o tempo todo que der, né? Então, cuidar bastante sempre com o tempo no Demo Day, no dia que for fazer a apresentação. Pense o seguinte, um pitch, aqui pode parecer que a gente está aprendendo simplesmente para fazer a apresentação lá na mostra de talentos do Entra 21. Mas pensem que o pitch, daqui para frente, ele é o discurso oficial de venda de vocês. Não é só uma etapa aí do programa Entra 21 que tem que ser cumprida. Então, é uma coisa que a gente tem que estar sempre se preocupando, melhorando, mudando, deixando ele cada vez melhor. Então é hora de vender o seu peixe, né? Vamos lá. O que é um pitch? Vamos entender o que é um pitch, conceitualmente. Bem curtinho, assim, ó. Pequena apresentação, clara e objetiva, para expor produtos ou serviços. Tem como objetivo gerar o interesse, iniciar uma conversa ou fechar um negócio. Nem sempre eu consigo no pitch fechar um negócio, mas gerar o interesse, beleza. Tá? Essa é a parte importante. E tem que ser rápida, tem que ser curta, não é uma reunião de 1 hora. Eu tenho um tempo determinado para fazer essa apresentação. Então, se eu olhar para essa tela aqui e pegar o que está grifado, o pitch é uma pequena apresentação para gerar interesse. Então, basicamente, o conceito de pitch é esse, tá bom? Tem uma técnica chamada elevator pitch, que é o pitch de elevador, que funciona mais ou menos assim. Vamos supor, né, a situação que vocês chegaram num prédio no centro da cidade, foram entrar no elevador, e quando entraram no elevador encontraram um possível cliente, um potencial cliente, ou um investidor, ou um parceiro de negócio, e vocês não têm muita oportunidade de falar com essa pessoa é uma pessoa com a agenda meio difícil, com acesso a ela meio complicado. Então vocês têm o tempo do térreo até o andar que essa pessoa vai descer para vocês vender o peixe, para vocês ir lá e passar a ideia do negócio. Então, vocês têm que ser conciso, tem que ser direto, não pode ficar enchendo linguiça, não pode falar coisa que não tem importância para aquele 1 minutinho, sei lá qual é o tempo que vai dar. Então, eu tenho que ser muito direto, relevante para aquela pessoa, falar as coisas que são importantes de fato no meu negócio, que vão chamar a atenção dela. Para que na hora que ele desça do elevador, né, tem um apertozinho de mão ali de vão fechar um negócio? Não diretamente, não necessariamente, mas pelo menos assim, pega meu cartão e liga para minha secretária e agenda uma visita aqui para a semana que vem. Vou te dar 30 minutos lá para a gente conversar. Então, olha só, eu gerei um interesse, eu despertei um interesse. Uma coisa que se eu ficar falando besteira, ficar me perdendo, ser prolixo, acabo não conseguindo essa oportunidade. Então, tem que ser muito direto e muito assertivo. Agora, se eu entrar no elevador e sair disparando que nem uma matraca, uma metralhadora, falando coisas que talvez seja chato para a pessoa, ela não quer ouvir, não faz sentido, não desperta o interesse dela, o que pode acontecer quando abrir o elevador é mais ou menos isso aqui, ó. Né? Enchi tanto o saco do cara que fechou o pau lá dentro. Então, o pitch, ele é um papo reto, né? Eu tenho que ser direto. Tá, como é que eu faço então? Vamos lá.
diretamente, o que deve ter no meu pitch? O que eu preciso colocar no meu pitch? Vamos lá. Primeira coisa, até por questão de educação, quando eu vou iniciar uma fala, eu vou me apresentar, né? É uma apresentação formal, é um momento formal, então eu vou me apresentar, dizer o nome do meu projeto. Quando eu falo me apresentar aqui, não é para falar o meu currículo, não é para ficar falando um monte de coisa sobre mim. Não, eu tenho 3 minutos, eu tenho 4 minutos, eu tenho 5 minutos, é o meu nome, o nome do projeto e ó, manda ver, vamos embora. Depois, uma das técnicas muito positivas que dão muito certo em pitch é usar o tal do storytelling. É uma técnica que faz eu utilizar o sentimento ao meu favor aí nesse meu pitch, nessa minha história. Mas o que é storytelling? Storytelling ele é uma narrativa. A tradução, se fosse pegar a tradução direta dele, é narrativa. Então eu vou contar uma história, eu vou narrar uma história. E para contar uma história, eu tenho alguns fatores que eu tenho que abordar. Então, o storytelling, ele é uma história que conta uma experiência, ele, no final das contas, é marketing, eu estou ali para fazer uma venda, para vender o meu peixe para alguém. É uma maneira de eu me comunicar, eu estou trazendo uma comunicação que desperte a emoção, que gere emoção para as pessoas que estão assistindo, que estão me ouvindo. É uma maneira de eu compartilhar o meu negócio, compartilhar minha história, minha ideia para as pessoas. Eu devo ser criativo nessa historinha, né? E eu tenho que trazer conteúdo, tem que estar um conteúdo ali, tá? Então tudo isso aí envolve um storytelling. Pensa no roteiro de uma boa história. Para eu contar uma boa história, na maioria das vezes eu tenho um personagem, certo? Eu não sei se durante o programa vocês falaram sobre persona, mas persona é uma definição do meu público-alvo. Qual é o perfil do meu público-alvo? O meu público-alvo são mulheres de 18 a 32 anos, vamos dizer, né? Então a persona que eu vou criar, por exemplo, é a Joana, ela tem 28 anos, tem uma filhinha de 1 ano e meio, tal. Então contar a história de alguém, só que falando sobre o problema, contando a jornada dessa persona, falar sobre as dificuldades dela do dia a dia. Muito importante. O storytelling é para começar a contar o problema que eu quero resolver. Então, eu vou falar das dificuldades, claro que eu vou falar das dificuldades que fazem sentido para o meu negócio, né, para a solução que eu estou desenvolvendo. Então, eu vou contar a história da Joana e as dificuldades que ela passa no dia a dia dela para conseguir passar por determinada situação. As histórias, elas comovem, elas convencem, elas emocionam, as histórias, elas geram empatia. Então, imagina que a gente está lendo um livro e 3 páginas estão só descrevendo um quarto, um ambiente. E eu começo a ler aquilo e imaginar aquele quarto com uma riqueza de detalhes grande. Então, o storytelling, ele funciona mais ou menos assim também. Eu estou contando a história de uma pessoa com as dificuldades que ela está tendo no dia a dia e quem está me ouvindo começa a imaginar a situação. Então, é uma técnica bastante utilizada e facilita bastante eu trazer a audiência para a minha vivência. Storytelling não é obrigatório, ele é uma técnica utilizada para fazer pitch, né? Usa quem quiser, quem achar que faz sentido, mas é uma técnica que traz bons resultados, né? Storytelling, beleza. E agora? Comecei meu pitch, me apresentei, fiz meu storytelling, e aí eu vou falar do meu problema. Qual é o problema que eu quero resolver? Quando eu estou falando do meu problema, não é que eu estou com falta de dinheiro. É o problema que depois eu vou querer resolver com a minha solução. Se vocês estão desenvolvendo um sistema, estão desenvolvendo uma solução, seja ela qual for, vocês estão resolvendo o problema de alguém. Qual é o problema que essas pessoas têm? Então, vocês têm que descrever o problema de vocês antes de falar da solução. Então, num pitch, eu não saio direto falando o que é o meu negócio. Se for para fazer um pitchzinho, né, estruturado, um pitch assim com aquela cara de startup, com a cara de projeto inovador, tal, eu não saio diretamente falando da solução. Eu falo primeiro do problema.
Qual é a dor que eu estou resolvendo? Qual é o problema que eu estou resolvendo com a minha solução? O problema está bem definido? Vocês querem saber se o problema de vocês está bem definido? Façam-se a seguinte pergunta: qual é o problema que eu resolvo? Se vocês conseguirem responder isso numa frase, aí vocês têm, de fato, o problema bem definido. Outra pergunta que vocês têm que pensar é: tem certeza que o problema existe? Muitas vezes a gente acha que um problema é muito grave, vai lá e desenvolve, fica 2, 3 anos desenvolvendo uma solução para resolver aquele problema. E aí, quando eu vou colocar para vender a minha solução, o mercado não compra, porque de repente aquele problema não era tão sério, ou não sério o suficiente para o cara botar a mão no bolso e pagar por ele. Então é muito importante eu entender se esse problema de fato existe. Como é que eu tenho certeza que o problema existe? Validando com pessoas, validando com o mercado. Eu vou conversar com pessoas, aquelas pessoas que eu entendo que são o meu público-alvo, para quem eu vou vender, as pessoas que têm esse problema, que eu entendo que tem esse problema, e eu, no pitch, então, eu vou mostrar como é que eu validei esse problema, com quantas pessoas conversei, como é que foi essa situação de validar o problema. Tá? Muito importante. E não só para um pitch, não só para um evento como esse que vocês estão fazendo, estão participando do Entra 21, mas é importante para a saúde do negócio de vocês. Porque se vocês trabalharem num projeto por 1 ano, por 2 anos, por 2, 3 anos, e forem lá para a rua para vender e não vender, olha só o tempo que vocês perderam, o investimento que vocês fizeram. Então é super importante entender que esse problema é real e que atinge muitas pessoas e que vale a pena desenvolver. Ok? Se não está cortando, se o volume está bom. Ih, tô sozinho aqui. Tudo ok, professor? Então tá bom. Chat Obrigado. ali também, algumas manifestações, tudo ok? Tá? Obrigado, pessoal, pelo feedback aí. Valeu. É que eu tô com a tela cheia, daí eu não vejo vocês. Vamos lá. Entender se o problema ele é de verdade é quando a pessoa bota a mão no bolso para pagar, para resolver. Aí sim, isso é a melhor validação de problema, é saber se a pessoa pagaria para resolver esse problema. Isso é a melhor possível. Olha só, eu já participei de muitos projetos de inovação, muitos programas de inovação, e Startup Weekend, por exemplo, que é um evento de 3 dias, e o pessoal está lá, levanta problemas e traz soluções inovadoras para resolver. E quase sempre aparece alguém querendo fazer um aplicativo para resolver o problema da fila da balada. E aí eles acham, não, isso é um problema, eu tenho certeza que é um problema, sabe por quê? Porque eu já fiquei na fila várias vezes, não gosto, é chato, às vezes está frio, demora 1 hora para entrar, não sei o que e tal, vou fazer esse aplicativo. E aí, vamos dizer que ele fez o aplicativo e resolveu o problema da fila da balada. E aí, quando alguém passa na frente da fila da balada, na frente da balada, ela tá assim, ó. E aí quem passa na frente olha, às vezes nem entende que ali tem uma balada. Ou pensa assim, putz, essa baladinha deve estar muito fraca hoje, não tem ninguém aí. E aí vai embora e não entra. Para quem que eu estou vendendo? Nessa situação, provavelmente quem compraria o meu aplicativo seria a balada. Quem pagaria a conta desse desenvolvimento dessa solução seria a balada. Talvez depois ele tentasse repassar para o cliente, né? Mas quem pagaria é o dono da balada. Vocês acham que o dono da balada ia querer, de fato, que alguém passasse na frente da balada e olhasse e não visse ninguém? Então, esse é o típico caso, um típico exemplo de que eu tenho que conversar com quem vai pagar a conta para saber se esse problema é de verdade, para saber se vale a pena eu desenvolver para resolver, tá? Porque a fila para ele era marketing, uma fila com um monte de gente bonita lá, ó, um monte de mulher arrumadinha, os caras bonitão lá e tal, pô, vai chamar mais gente. Então, era importante para ele, era marketing. Então, isso aqui, ó, para ele não era legal. Então, eu fiz um baita de um esforço para desenvolver uma solução para um problema que, na real, não era um problema. Beleza. Quanto mais eu trabalho em cima do problema, quanto mais eu entendo o problema, muito mais assertivo eu vou ser na solução. Galera, isso é super importante, tá?
E assim, ó, quem agora achar que isso não é importante, mais na frente vai acabar aprendendo na dor, né? Vai aprender que, puta, mesmo eu devia ter validado esse negócio. Agora eu perdi tempo, vou ter que mudar um monte de coisa, ou talvez até vou ter que desistir disso aqui e partir para outra. Agora vamos falar um pouquinho da solução, então. Agora sim vamos falar da solução. A solução é o momento que eu tenho que demandar mais tempo do meu pitch, é o momento que eu vou dar mais atenção, que eu vou falar mais tempo. Por quê? Porque eu tenho que deixar muito claro. Já participei de eventos que no final do pitch, o cara do lado me cutuca assim, tá, o que esse pessoal tá falando mesmo? Como é que era a solução? Eu não entendi direito. E aí eu respondo para ele, cara, eu também não entendi. Então, é o mais importante do pitch de vocês é falar sobre a solução de forma clara. Falar qual é o teu modelo de negócio, como é que vai vender essa parada, como é que vai funcionar, como é que vai divulgar, como é que é o teu marketing, como é que entra a grana, quanto gasta para fazer rodar, quanto tempo vai demorar para tu ter o retorno do investimento. Então, esse tipo de coisa é legal falar num pitch, né? Como é que funciona o teu negócio de fato, qual é o valor que ele entrega, né? Qual é o valor que ele entrega, quando a gente fala valor, não é financeiro diretamente, né? É a proposta de valor. Qual é o valor que ele entrega? Ele está entregando segurança, ele está entregando divertimento, ganho de tempo, o que eu estou ganhando de fato? Qual é o valor que eu estou recebendo aí, né? Como é que o negócio para de pé, né? Quanto que eu gasto para minha operação? Quanto é que eu vou gastar? Quanto é que eu vou arrecadar? Isso aí vai funcionar? Às vezes a gente não faz esse cálculo e fica lá 1 ano, 2 anos trabalhando no vermelho, botando dinheiro, né? Então, que é importante ter noção de como é que o negócio para de pé, como é que ele funciona, né? Receita e despesa é interessante saber e mostrar num pitch. Validação da solução. Foi feito um MVP, que é o tal do mínimo produto viável, né? MV o quê? Mínimo produto viável. É uma forma simplificada do seu negócio, um protótipo, mas ele precisa entregar valor. Se eu fui lá para entregar determinado valor, eu não posso chegar com um protótipo que faça só uma simulação, faz só de mentirinha. Não, ele tem que entregar valor, mesmo que esteja feio ainda. Então o MVP ele é um protótipo do meu negócio. Vamos dizer que eu estou desenvolvendo um sistema, o MVP, quem sabe, pode ser feito numa planilha, com um formulário, pode ser, né? Para eu testar o mercado. Então o MVP ele serve para teste de mercado, saber se o mercado vai aderir, vai comprar a minha ideia. Exemplo de problema, eu preciso me locomover do ponto A até o ponto B. Esse é o meu problema. A primeira parte, a parte de cima da minha imagem aqui, ela não é um MVP. Por quê? Porque ela não entregou valor. Qual era o problema? Me locomover do ponto A até o ponto B. Nessa primeira parte da figura, a parte de cima, eu não consigo me locomover com uma roda de um carro ou com a carcaça dele. Eu só consigo me locomover com o carro pronto. Beleza. Agora olha para o de baixo. O de baixo é um MVP, é um protótipo funcional que entrega valor. Por quê? Qual era o meu problema? Qual é o problema que eu queria resolver? Deslocar do ponto A até o ponto B. Desde um skate, eu consigo me locomover do ponto A até o ponto B. Beleza? Não está pronto ainda? Não é a melhor maneira? Não é o mais confortável? Não, mas ele já entrega valor? Qual é o valor que entrega? Me locomover do ponto A até o ponto B. Sim, ele entrega. E aí lá no final, de fato, eu tenho o carro mais confortável, mais rápido, mais seguro, que é o meu produto bem acabado. Mas eu posso sim começar para testar com o meu skatezinho, só para fazer um teste do mercado e saber se essa solução faz sentido. Tá com grana sobrando, né? Tá com tempo sobrando. Imagina se tu aluga uma sala, aluga a internet, paga luz, condomínio. E se o mercado não adere à minha solução? E se eu errar? Errar não tem problema. Errar vai acontecer, errar é até bom, mas eu preciso errar rápido, errar pequeno e errar barato. Tudo bem? Eu não posso me dar o luxo de errar por 2 anos e depois de testar o negócio. Não posso fazer isso. Então eu tenho que errar rápido, errar pequeno e errar barato. Isso aí lá no Vale do Silício o pessoal fala direto, né? Errar é ok, errar é aprendizado, é beleza, mas eu tenho que errar pequeno, rápido e barato.
se eu fosse entender o ciclo aqui, né, do projeto, então eu construo o projeto, eu vou medir o resultado dele, como é que isso se comportou no mercado, eu vou aprender com essas informações e vou voltar a mexer na construção dele. E isso não acaba. Numa empresa bem-sucedida, isso não acaba nunca. Esse ciclo ele acontece o tempo todo. Eu não vou largar um produto no mercado, vou cruzar meus braços e acabou. Isso não existe, pelo menos não para empresas que vão ter um futuro duradouro. Aprenda com os erros e redirecione seus esforços, tá bom? Essa é a brincadeira. Falando em redirecionar, já ouviram o termo pivotar? Pivotar é mudar de direção. Também é um passo do balé, mas para nós aqui, pivotar é mudança de direção. Eu vou redirecionar meus esforços de acordo com o que eu entendi do mercado, né? Com o teste que eu fiz, com o MVP que eu fiz. Vou fazer um exemplo bem simples que encaixa para qualquer mundo, para qualquer situação que todo mundo entenderia, né? Eu quero fazer uma loja de trufas artesanais, a melhor da cidade, que vai ficar num bairro chique, num shopping grande, e eu tenho esse sonho de fazer trufas artesanais. Beleza, posso fazer trufas artesanais para vender. Só que em vez de eu pegar e abrir já essa loja grande, que vai demandar muito investimento financeiro, tempo, uma estrutura muito grande, talvez contratar pessoas, né? Então, antes de fazer isso, como é que eu podia fazer um MVP? Como é que eu podia testar o mercado? Eu posso fazer caixas de trufas e ir nos mercadinhos próximos da região onde eu gostaria de abrir essa loja linda e maravilhosa de trufas artesanais. E eu pego essa caixa de trufas e tento vender para os mercadinhos. Se o mercadinho começar a comprar com uma determinada frequência, eu entendo que o mercado faz sentido eu montar uma loja de trufas artesanais. Se o mercadinho não tiver interesse, ou se vender muito pouco, quem sabe eu não estou muito assertivo, quem sabe não é a solução para aqui, não sei. Mas eu tenho que testar, o importante é testar. E se a gente começa a ouvir muito nos mercadinhos uma frase assim, tu não tem brownie? Pode ser que seja um momento de tu pivotar o teu negócio, né? Em vez de eu vender trufas artesanais, eu posso passar para brownie, ou pelo menos eu posso adicionar brownie no meu negócio, né? Eu tinha pensado em fazer só trufas, mas eu estou vendo uma procura tão grande por brownie, sempre perguntando se tem brownie, pô, eu acho que vou colocar brownie também no negócio. Entenderam? Isso é pivotar, isso é mudar a direção. Não é pivotar do nada, não é pivotar no achismo, é pivotar entendendo o mercado. Pivotar porque o mercado me pediu. Tá? Por isso a importância de fazer um MVP, porque eu testo de uma forma bem baratinha. Eu fazer as trufas em casa e tentar vender no mercadinho, quanto tempo leva para fazer isso? Eu posso botar essa produção em uma semana para funcionar. Agora, para montar essa loja de trufa artesanal, quanto tempo e dinheiro vai? Vocês entendem? Então, MVP é um teste de mercado. É para pivotar mesmo, é para testar o mercado e redirecionar meus esforços. Professor, Beleza. Oi. só rapidamente intervir, só para a gente ir para os minutinhos finais aí que estão É, na estica, só para te sinalizar aí, tá bom? Tá bom. Valeu. Eu preciso no meu pitch falar de mercado. Para quem que eu quero vender? Quem é meu público-alvo? É importante eu fazer essa pesquisa, é saudável para mim como empreendedor, entender quem é meu público-alvo. Traz aí números, né? Qual o tamanho do mercado, né? E informações bem diretas, nada de muito complicado. Concorrentes, diretos e indiretos. Eu devo trazer aqui os concorrentes que eu tenho no mercado. O concorrente direto é aquele que faz a mesma coisa que eu. E o indireto? O indireto é que resolve o mesmo problema. Qual é o problema que eu queria resolver com a trufa? Eu queria aquela pessoa que depois do almoço, com um cafezinho, gostaria de ter uma sobremesa bem gostosa e tal. Então a trufa resolve esse problema. O cara que vende brownie também resolve esse problema, quem sabe? O cara que vende um picolé artesanal também, então ele é meu concorrente indireto. O direto seria o cara que vende a trufa artesanal. Esse é o direto. Então estudem o mercado, mostrem o mercado, os concorrentes, né, que vocês têm. Super importante. Não só para a apresentação aí do pitch de vocês, mas para o negócio, para a saúde do negócio de vocês. Mostrem os diferenciais que vocês têm. Diferencial é fácil. Por que o mercado compra de mim e não compra do meu concorrente?
Esses são os diferenciais. Se vocês não encontrarem diferenciais em relação aos concorrentes, então vocês devem estar na hora de colocar diferencial, mostrar que o teu negócio é diferente. É melhor. Inovação. Talvez vocês não tenham, mas seria muito legal que tivesse inovação aí no negócio de vocês. A inovação ela pode ser regional. Eu trouxe lá da Irlanda uma coisa diferente que aqui no Brasil não faz. Beleza, é uma inovação aqui. Ela pode ser incremental, né? Eu vou adicionando alguma coisa, eu vou resolvendo o problema com uma coisa a mais, que antes não era feita. Tudo bem. E tem a disruptiva, que é aquela totalmente diferente. Por exemplo, o Uber, né? O Uber resolveu o problema do transporte de uma forma totalmente diferente, que nunca tinha sido feita. A disruptiva é mais difícil de acontecer, mas pode ser. E planos futuros, né? O que eu tenho pela frente? O que eu quero pela frente aí mostrar no meu negócio, fazer no meu negócio, né? O que eu é importante, uma banca gosta de entender e entende que é uma maturidade do empreendedor aí, tá preocupado com o que ele vai mostrar pela frente, os planos futuros dele. É muita informação, né, galera? Tá, para finalizar, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar aqui essa listinha na tela, quem quiser dar um print aí rapidinho, que é uma estrutura sugerida de pitch. Não é obrigação, né? Não tem que fazer desse jeito, às vezes não faz sentido dependendo do teu negócio, mas é uma receitinha de bolo que funciona muito bem e que, quem sabe, vale a pena vocês anotarem e tentar implementar aí na apresentação de vocês, tá bom? A banca, ela está esperando por essas informações aí. E o mais importante é o quarto ponto ali, que é a solução, né? Mostrar aí qual é a solução de vocês, como é que ela funciona, e se tem um MVP rodando, muito legal. Beleza? Vamos abrir para dúvidas agora, então? Acelerei um pouquinho aqui no final, mas acho que era isso mesmo. Deixa eu parar de compartilhar minha tela. Ok, Caco. Foi rapidinho, né? Mas brigadão. Espero que ajude aí a galera. Não sei se querem fazer perguntas, eu estou à disposição. Também meus contatos aí, se precisarem, né? Aqui está meio rápido, não deu tempo. Pode me chamar depois também, estou à disposição de vocês, tá? Fiquem à vontade, pessoal. Vou aproveitar aí os minutinhos finais com o nosso palestrante aí último palestrante da nossa manhã. Fechando então a sala 2, né? No nosso terceiro ciclo de palestras aí do programa Entra 21. Desde já, agradeço aí a todos pela participação, né? Mais uma vez reforço o agradecimento ao professor aí pela disponibilidade de estar aqui compartilhando toda essa experiência. É um prazer. Se alguém quiser sinalizar algum questionamento. Obrigado. Obrigado, Andressa. Pena que não é ao vivo numa sala presencial com todo mundo junto, né? Calor humano, que é mais gostoso de fazer, ver no olho se está perdido, se está entendendo. Mas muito legal aqui com vocês também. Ok. Então, acho que... No chat não ficou nada, Kleber? Ficou ali uma sugestões, né? Alguma indicação para aprofundar o assunto? Indicação, algum material caramba. que indica para se aprofundar no assunto? Procurem pitch de Startup Weekend no Google. Procurem pitch do programa Elevator Pitch. Tem um programa na TV, então tem bastante pitch lá. O Shark Tank também é bem bacana de ver, de assistir. Agora, material didático, vou dizer para vocês que é uma dificuldade. Não encontro também, tá? Muito difícil. Livro, coisa, eu pedi livro sobre pitch, de fato eu não vi, assim, livro. Então, é mais esses vídeos aí do YouTube e tal. E se quiser me chamar para conversar mais, também fica à vontade, tá? Excelente, prof. Muito bem, então, gente, né? Finalizamos aqui, então, essa nossa atividade. As palestras, né? Talvez seja questionamento aí do Lucas. Todas as sessões, né? De todas as 7 salas aí que estão acontecendo de maneira simultânea serão gravadas. Então, fecho aqui a gravação da sala 2 e mais uma vez o nosso obrigado. Obrigado, professor Lucas. Fábio, Caco. Obrigadão aí por estar aqui conosco.